Graças e paz, meu irmão e minha irmã, estamos nós mais uma vez reunidos e reunidas em nome de Jesus e na presença dEle para meditarmos mais um pouquinho na palavra do Senhor. Palavra que tem nos alimentado, tem nos fortalecido, tem nos encorajado, tem nos disciplinado para continuarmos a nossa caminhada, mesmo em tempos difíceis como os que estamos vivendo. Eu quero convidar você nessa noite para compartilhar o texto que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, Filipenses 3, cujo título é A Soberana Vocação. Nós temos uma vocação e é mais do que importante em tempos difíceis trazemos à memória que somos vocacionadas, somos vocacionados. O Senhor conta comigo e com você para darmos continuidade à obra de salvação. E assim nos diz o texto bíblico, Filipenses 3:12. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. O texto de Paulo traz para nós algumas inquietações, mas também traz para nós algumas orientações e alguns exemplos que podemos e devemos seguir na nossa caminhada. O texto começa apresentando uma insatisfação de Paulo. E é interessante que muitas vezes nós nos sentimos insatisfeitos com muitas coisas. Estamos insatisfeitos com o que está acontecendo no nosso país, mas isso não é de agora. Já havia uma insatisfação anterior por vários motivos, por vários questionamentos, e cada um de nós tem os seus motivos para estarem insatisfeito com várias coisas. Mas o texto mostra que Paulo, ele está insatisfeito e ele percebe que essa insatisfação, ou ele nos ensina que essa insatisfação não é apenas uma insatisfação no sentido de reclamar daquilo que está acontecendo, mas o que Paulo coloca para nós é perceber que algo ainda não está bom. É uma insatisfação no sentido de perceber que ainda não está do jeito que deveria ser. Então ele vai dizer para nós assim, não que eu já tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição. Paulo então reconhece que ele ainda não está pronto ou que ele ainda não alcançou o nível de perfeição que ele gostaria ou deveria ter alcançado. Então ele vai dizer assim, olha, ainda não obti a perfeição. E quando a gente reconhece que nós ainda não alcançamos o lugar que deveríamos ter alcançado, ou que ainda não alcançamos o nível na nossa vida que já deveríamos ter alcançado, isso faz com que a gente comece a pensar o que eu ainda preciso fazer para melhorar a minha vida e a minha postura como servo e serva de Deus. É muito interessante que às vezes a gente pensa que insatisfação é só você não gostar daquilo que está sendo oferecido para você. Mas Paulo coloca uma insatisfação daquilo que ele é, da forma como ele está agindo, porque Paulo tem um modelo, e o modelo para as atitudes, pensamentos e ações de Paulo é o próprio Cristo Jesus. Ele mesmo vai nos dizer, que ele tem um exemplo, que ele tem o exemplo da perfeição, e nós devemos ser imitadores de Paulo como ele é imitador de Cristo. Então é um desafio que coloca para nós um nível muito alto de postura, um nível muito alto de ações, de pensamentos e de palavras. Então Paulo vai dizer assim, eu ainda não obti a perfeição. Mas essa insatisfação não leva Paulo a desistir ou voltar atrás ou abandonar a sua caminhada. Muito pelo contrário. Paulo, então, ao perceber que ele ainda não alcançou o nível que ele gostaria, o que ele entende que precisaria ter alcançado, ele vai fazer o quê? Mas
prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo então entende que ele precisa melhorar, ele precisa se dedicar mais ainda para conquistar aquilo pelo que ele também foi conquistado. Ele foi conquistado pelo amor de Jesus, ele foi conquistado lá na cruz do Calvário. Então agora ele entende que ele também precisa se esmerar mais. E eu entendo, meu irmão e minha irmã, que nós, como povo brasileiro, como população do mundo inteiro, há diante de nós uma insatisfação diante daquilo que está acontecendo. Certamente ninguém está satisfeito de ter que romper com as suas programações, de ter que romper com o seu viver diário, de não poder sair de casa, não poder ir trabalhar, não poder ir para a escola, não poder ir à igreja. Não estamos satisfeitos com isso, mas isso tudo tem que nos levar a pensar o que nós precisamos fazer para melhorar a nossa condição de vida como humanidade. Estamos sofrendo consequências do pecado da humanidade, é verdade, mas qual é a nossa parcela nisso tudo que está acontecendo? Paulo vai dizer assim para nós: mas prossigo para conquistar. Ou seja, não é hora agora de, diante de estarmos insatisfeitos com aquilo que está acontecendo, nos desanimarmos ou desistirmos de caminhar, mas é tempo de prosseguir. Meu irmão e minha irmã, prossiga para o alvo, prossiga para Cristo Jesus. Prossiga para seguir o exemplo de Cristo Jesus, o exemplo de dedicação, exemplo de determinação, exemplo de fé, exemplo de unidade com o Pai, exemplo de quem estava lá para cumprir a vontade do Pai. Nós temos um exemplo a seguir, o exemplo do Senhor Jesus, que não parou no meio do caminho, não abandonou a sua caminhada, mas ele foi fiel e foi fiel até a morte, e para isso ele nos convida para a fidelidade diante do Senhor. Mas Paulo, além de ter tido essa dedicação de prosseguir para o alvo, ele também vai dizer assim, eu também tenho que fazer uma outra coisa, além de estar me dedicando. Eu preciso me esquecer das coisas que para trás ficam. Às vezes a gente fica preocupado em achar quem errou, quem começou a fazer a coisa errada, de quem é a culpa. E aí nós ficamos presos e presas às coisas do passado e não caminhamos para frente, não damos continuidade à nossa caminhada. E isso vale para tudo na nossa vida. Quantas pessoas deixam de caminhar porque estão, porque eu cometi um pecado, porque eu cometi um erro, porque eu vacilei, porque agora eu vou carregar isso o resto da minha vida, e continua olhando para trás e carregando aquilo que nós chamamos de um peso morto. Carrega nas suas costas um peso morto desnecessário, que traz desgaste, que traz cansaço, que traz desânimo, que vai tornando a sua caminhada cada vez mais difícil e mais pesada, porque você simplesmente está olhando para trás. E Paulo nos dá aqui então outro ensinamento. Ele vai dizer para mim e para você: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Precisamos esquecer aquilo que ficou para trás, aonde erramos, aonde pecamos. E tem um jeito de nós esquecermos, não é simplesmente estalar os dedos, mas o que nós precisamos fazer é reconhecer aonde erramos, perceber aonde pecamos e tão somente dizer: Pai, pequei. Deus, estou diante do Senhor porque eu pequei, eu errei, eu fiz isso e eu não deveria ter feito, por isso eu te peço perdão. E nessa certeza de que o Deus a quem nós servimos é um Deus de misericórdia, é um Deus de perdão e amor, perdoados e perdoadas, nós podemos continuar a nossa caminhada mais leve, sem o peso do pecado sobre as nossas vidas. Esquecer das coisas que para trás ficam só é possível quando nós colocamos diante de Deus, confessamos diante dele, e tudo isso é lançado então no mar do esquecimento, tudo isso é lançado no mais profundo abismo, e o Senhor não vai mais cobrar essas culpas quando nós nos arrependemos e confessamos. E aí, meu irmão e minha irmã, depois que estamos aliviados do fardo, aliviados do peso do pecado, aliviados de tudo aquilo que estava impedindo a nossa caminhada, nós podemos então prosseguir
para o alvo, é tempo de prosseguir, ir em frente. E prosseguir para o alvo é saber qual é o nosso alvo. O nosso alvo é a vida eterna. O nosso alvo é estar diante do Senhor, apresentando diante dele a nossa vida. O nosso alvo é continuar indo para o Senhor. Porque se a gente para de olhar para o alvo, a gente corre o risco de ficar rodando, rodando, rodando sem sair do lugar. É quando nós estamos numa estrada sem saber para que lado nós vamos, ou numa cidade que tem tantas ruas e a gente esquece para onde nós estávamos indo ou qual era o alvo que nós tínhamos para ir. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente fica olhando tantas coisas que estão acontecendo, nos distraímos ou estamos prestando atenção em tantos problemas e esquecemos de prestar atenção em qual é o nosso alvo. E eu queria perguntar para você, meu irmão e minha irmã, diante de tudo que está acontecendo no nosso país, qual é o alvo da sua vida? O seu alvo é a salvação. Não se esqueça disso. A salvação da sua vida e principalmente da sua alma. A salvação da sua casa, da sua família, do seu lar, dos seus queridos. Esse é o nosso alvo. E se nós começarmos a olhar para outras coisas e perdermos o alvo, nós vamos perder muito tempo rodando, rodando e correndo o risco de nos perder. Portanto, meu irmão e minha irmã, entenda que em tempos difíceis é preciso manter o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, de buscar o Senhor e, acima de tudo, uma vida de entender que tudo nesse mundo é passageiro. Eu e você somos passageiros e passageiras. Nós estamos aqui de passagem e nós estamos caminhando para a vida eterna, rumo à vida eterna. Portanto, assim como Paulo está nos ensinando, prossiga para o alvo, não desanime, não desista, não deixe as situações atuais te abalar ou te desanimar, mas fique firme, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí Paulo tem um entendimento, né? Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Olha que interessante, né? Ao mesmo tempo que ele reconhece que ele não obteve a perfeição, ele também diz que ele é perfeito, porque ele está ali buscando diante de Deus ser perfeito. É muito interessante isso. Nós temos um exemplo de perfeição que é o Senhor Jesus, e a palavra nos ensina: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então nós temos o exemplo de Deus para seguir, o exemplo de Jesus para seguir, o exemplo do próprio Paulo para seguir, e o exemplo de que diz para nós assim que nós não podemos desistir, mas que nós devemos perseverar. E se há alguma dúvida, o Senhor vos esclarecerá. Tome a direção, como Paulo nos ensina no versículo 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós temos certeza da salvação. Nós temos certeza que nós estamos neste mundo de passagem. Portanto, nós precisamos caminhar, precisamos andar, precisamos continuar firmes, com determinação, sabendo para onde nós estamos indo. Não é tempo de desistir. Talvez seja tempo de atitudes diferentes. É um tempo agora de recolhimento. Você que pode, meu irmão e minha irmã, continuamos afirmando: fique dentro da sua casa. Fique dentro da sua casa. Mas dentro da sua casa, não cesse de orar. Não cesse de estar com o seu alvo muito firme, com o seu alvo muito determinado. E o seu alvo é a salvação, o seu alvo é a vida eterna. Esse é o alvo da Igreja de Cristo Jesus. Portanto, ainda que por alguns momentos insatisfeitos com aquilo que está acontecendo, que nós possamos fazer uma coisa: esquecer aquilo que para trás ficou e seguir em frente, perseverando, avançar para aquelas que estão diante de nós. Prossiga para o alvo, não desista, em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Deus, diante do Senhor nós nos colocamos, Pai. Muitas vezes, ó Pai, insatisfeitos com isso que está acontecendo, não era esse o desejo do nosso coração, ó Pai. Muitas vezes não só insatisfeitos, mas muitas vezes entristecidos, ó Pai, de ver tantas pessoas sofrendo e saber que muitas ainda vão sofrer.
Mas, ó Pai, nós queremos clamar a tua misericórdia e pedir que o Senhor nos ajude, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a estarmos firmes, ó Pai, a prosseguir para o alvo que é a vida eterna, que é o Senhor, que é te servir, que é te adorar. Por isso, Pai, nos ajuda a deixarmos para trás as coisas que para trás ficaram, a deixar para trás aquilo que nos impede de caminhar, a deixar para trás aquilo que trouxe mágoa aos corações, a deixar para trás, ó Deus, as nossas falhas, os nossos erros, te pedindo perdão, reconhecendo que somos pecadoras, que somos pecadores e carecemos do teu perdão e da tua misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, e nos ajuda a prosseguirmos para o alvo da soberana vocação. O Senhor nos chamou, o Senhor nos vocacionou, o Senhor tem um plano e um propósito para a vida de cada um e cada uma de nós. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos firmados em Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos olhando para o alvo. E, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a perseverarmos com dedicação e seguir junto com o Senhor. Toma, Senhor, a tua igreja e ajuda-nos a aprender mais de ti. Em tempos de lutas e dificuldades, queremos aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja e oro agradecida. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e o seu lar.